que ela fala que o Git é uma ferramenta de trabalho para você rastrear as coisas que você está fazendo, colaborativa, baseada num modelo muito bonito de árvore, de grafos distribuída, etc. E aí você pergunta, beleza, como é que eu uso o Git? Bom, ninguém em geral sabe, e aí as pessoas vão, quando dá algum pau, elas vão, deletam o repositório, clonam de novo e tentam fazer as coisas de novo, certo? Então, o objetivo aqui hoje não é fazer isso, o objetivo é a gente aprender a usar Git direito, certo? Então, a gente não vai focar nesses 3 comandos, que é o que eu chamo do The Mindless Tree, certo? Que são basicamente fazer git add, commit, push, add, commit, push, add, commit, push, que é o que acho que é a primeira coisa que todo mundo aprende quando começa a mexer com controle de versão. Muitas vezes as pessoas elas aprendem sobre git clone, git pull também, que é aquele básico para você começar o seu trabalho, mas muitos usuários giram em torno desses comandos. Então aqui nós vamos tentar, na medida do possível, aprender um pouco mais sobre o Git de verdade, umas funcionalidades mais avançadas sobre ele. Então, vamos falar um pouquinho sobre branching. E branching é uma das funcionalidades mais legais que existem no Git, e eu diria que é o poder de verdade que está por trás dele. E vamos começar, fazendo aquelas analogias para ilustrar bem o tipo de comando que eu vou explicar aqui, que no Git a gente tem commits, que commits são basicamente, a gente pode pensar neles como se fossem umas caixinhas que elas guardam metadados sobre as modificações do código. Na verdade, todo commit ele é identificado por um número hexadecimal gigantesco, que aqui eu tenho um exemplo representativo, que ele é um checksum feito com esse algoritmo que chama SHA-1, que ele pega basicamente um cabeçalho que tem esses metadados, quando você fez uma modificação, quem é a pessoa que fez aquela modificação, etc. Mais as modificações que você fez no código, empacota tudo e pum, gera essa mensagenzinha que fica armazenada no sistema de controle de versão. Os commits, eles se ligam numa espécie de lista, em que essa lista ela aponta sempre para o commit que originou ela. Então vocês podem imaginar, criei um repositório novo, estou começando a rastrear os meus arquivos, vou lá, por exemplo, faço um Hello World, crio um commit, pum, está aqui. Aí eu vou e falo assim, eu não quero fazer um Hello World, eu quero trocar isso agora por um Byword. Aí eu vou, faço git add, faço git commit, pum, outro commit. E assim sucessivamente. E aí você consegue rastrear todo o histórico que aconteceu numa lista, em que você vai vendo modificação a modificação, remontando o seu histórico do que foi feito. Mas você foi no arquivo só, eu vou abrir um arquivo só e está listado todas as mudanças. Então, cada caixinha vai ser um arquivo. O que acontece é que no Git existe uma espécie, ela perguntou como é que é a representação, como é que esses commits eles são representados, né? Quando você cria um repositório do Git, tem uma pastinha chamada .git. Dentro dessa pastinha ficam vários arquivinhos. Esses vários arquivinhos são que representam essas modificações. Você pode ter vários arquivos que estão sendo rastreados no repositório. Cada vez que você faz um commit, o que mudou desse cara para esse cara fica armazenado nesse commit. Então é como se fosse um delta, variando de um para o outro. E quando você vai aplicando eles sucessivamente, você obtém o estado final do seu repositório. Que é a próxima coisa que eu vou mostrar aqui, que é a cabeça dessa minha lista de commits, que é conhecida como head, representa o que você visualiza no repositório no momento. Então, se eu for olhar todo esse histórico, eu tenho, o estado final, as últimas modificações que eu fiz. O legal do Git é que ele permite justamente que eu navegue por essa minha representação. Então, ele dá um jeito da gente voltar para o passado. E como é que a gente volta para o passado com o Git? A gente usa o comando git checkout, que o git checkout ele permite que a gente mova esse head para versões antigas e, portanto, quando eu estou nele, eu visualizo qual que é uma versão historicamente anterior do meu código. Então, isso é bem legal. Aqui, só uma referência que é interessante, a gente pode ter várias maneiras de usar esse comando checkout para se mover. Você tanto pode referenciar direto, ou
eu posso, por exemplo, usar uma referência relativa. E naquele ali, o head voltando 1, com aquele circunflexo. Bacana. O git checkout, ele é interessante porque ele permite que a gente mova a head. Só que a gente precisa de uma maneira de relembrar qual foi a última mudança que eu tive, para poder recuperar ela, finalmente. Esse outro identificador que é chamado de master. O master aponta sempre para o último commit que você fez. Então, se você foi para o passado fazendo checkout, você pode voltar de volta para o futuro com o comando git checkout master. E aí você chegou aqui, pum, deu uma olhada no passado, voltei para a última modificação que eu tinha. Mas você não falou do master ainda, né? Então, o master... É a sua pasta. Outras pessoas que estão dividindo. Não. O master ele é uma referência para o último commit que eu fiz. Então, o head sempre mostra... Ele sempre representa o que eu estou vendo na minha pastinha. Aí, o que eu estou vendo no momento na minha pastinha, eu posso alterar usando checkout. Mas só se for sua pasta, você criou a pasta. Se eu faço um trabalho junto com você, eu posso fazer, mas eu não posso modificar. Você pode sim. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, dessa parte. Mas o ponto é, head mostra o que eu estou vendo no momento, master mantém a minha referência ao estado final. Então, por meio dele que eu consigo recuperar, olhei uma versão anterior, eu volto para a minha versão mais atualizada de mudanças. O checkout, ele é legal, só que, de certa maneira, ele não significa que eu estou apagando coisas quando eu voltei para o passado. Para isso, existe um outro comando, que é o git reset. O git reset, ele modifica a master e a head juntas, tornando um commit inacessível. Então, quando eu faço esse comando git reset, eu peguei a master, movi ela para trás, peguei a head, movi ela para trás, e agora eu não consigo fazer referência mais para esse cara. Então, é como se eu tivesse perdido ele. E agora eu não consigo mais ter acesso. Então, basicamente, o que você fez nesse momento é você apagou um commit. Você pode imaginar uma situação prática em que isso aconteça. Fui lá, estou modificando meu Hello World, que nem eu mencionei para vocês. Resolvi mudar a mensagem para Bye World. Aí eu falei assim, putz, não, mas eu preferia Hello World mesmo. Então eu dou um git reset, apago aquele commit, voltei para o meu histórico com o meu primeiro Hello World inicial. Renan, quando você dá o reset, os commits inacessíveis, eles são efetivamente deletados ou existe algum jeito meio gambiarra de você acessar eles? Existe, porque na computação você não gosta de deletar dados na medida do possível. Então, existe um comando avançado chamado reflog, que permite que você ache esses caras. Na verdade, o Git não deleta essas coisas do dia para a noite, ele tem um tempo até ele deletar de vez. Então, se você souber esse ID do commit, você consegue pular para ele de novo. Só que isso de novo, você está meio que dando aquela roubadinha, né? Mas todo mundo precisa disso um dia na vida, então é bom saber. Ops. Beleza. Então, vamos falar agora de outra coisa que eu acho muito legal, que é sobre criar universos paralelos com o Git. Então eu fiz aquela minha modificação, apaguei aquele último commit que eu tinha mostrado ali para vocês, e agora, de repente, eu resolvi fazer um commit diferente, certo? Então, tinha lá o meu exemplo, criei meu repositório com Hello World, fiz o meu commit com Bye World, aí eu tenho esse commit, voltei a minha head para o passado e resolvi fazer um terceiro cara que diz, por exemplo, Olá Mundo em espanhol, sei lá. Então, de repente, o que você fez é como se você tivesse criado um universo paralelo. A gente não está mais olhando para os commits como se eles fossem uma linha, mas sim como uma árvore, em que agora eu tenho dois galhos, uma versão aqui e uma versão aqui. Duas versões diferentes do meu código, armazenadas, cada uma delas representada por esse commit diferente. O interessante é que o git checkout ele ainda permite que a gente fique navegando de um lado para o outro. Só que para navegar de um lado para o outro, seria interessante eu também ter uma forma de apontar para esse meu galho diferente que eu fiz aqui. Para isso que o checkout tem esse comando "-b", que ele vai e ele dá um nome diferente para o meu outro galho. Então, tudo aquilo que eu estava comentando para vocês sobre master,
A master é o meu galho principal da minha árvore de commits. Eu posso criar quantos eu quiser. Cada um deles é como se fosse uma versão ligeiramente diferente, alternativa das modificações que eu estou fazendo no meu código. Por que ou quando isso pode ser útil, na verdade? Você está lá desenvolvendo em Teams e você precisa fazer uma funcionalidade, seu colega precisa fazer outra. Vocês dois podem pegar uma versão base do seu repositório, cada um implementa as coisas por conta própria e, eventualmente, vocês vão juntar tudo isso numa versão final. Então, esse aqui é um dos aspectos que permite o lado colaborativo do Git, que é cada um de vocês vai agindo nisso. E já vou falar um pouquinho mais sobre esse negócio. Então, a gente tem esse estado aqui, em que, beleza, eu tenho 2 galhos da minha árvore de commit, cada um delas com um nome, master e test. O checkout, que nem eu falei, permite que eu fique transitando de uma para outra, usando essas 2 referências. E agora, como é que eu posso juntar tudo numa coisa só? Que nem no exemplo que eu dei, como é que eu posso pegar a funcionalidade que eu implementei, a funcionalidade que um amigo implementou e transformar isso tudo numa versão única do meu programinha que a gente possa passar para o nosso usuário. Comando git merge. O git merge, ele vai e, pum, junta 2 galhos da árvore de volta em um só e cria um commit especial, que é o que eu representei com essa caixinha aqui, que é o chamado do merge commit, que diz, olha, agora eu fui e peguei, por exemplo, juntei na branch master a branch test. Então, isso aqui é interessante porque eu acho essa foto aqui bem representativa do que a gente está fazendo. Eu realmente unir 2 versões alternativas que a gente tinha numa só. Você morreu no Git. Problemas técnicos. Cadê o... Tá no Chrome. Acontece. Tá. Só um. Foi? Tá. Foi? Tá. Então, retomando a ideia. Eu tinha uma versão do meu código. Aí eu fui desenvolver uma versão, criei uma branch minha. Meu coleguinha foi desenvolver outra funcionalidade, criou uma branch nele. Eventualmente, a gente tem que juntar tudo isso numa versão só, que é a versão que eu vou entregar para o meu usuário final. Em geral, isso é feito na branch master, porque a branch master é considerada a branch principal, onde fica a versão estável do código. Para que eu junte as 2 coisas, eu tenho um comando git merge. No git merge, eu movo a minha head para master, que nem estava no slide anterior, e aí eu faço esse comando, por exemplo, git merge test. O que ele faz? Ele vai e ele cria um commit especial, que é chamado do merge commit, que ele representa, olha, agora eu peguei as mudanças que estavam aqui, juntei com essas, e o que você tem agora? A sua head apontando no repositório é uma versão do código que tem as 2 coisas juntas. Por que isso pode dar problema? Alguém tem alguma ideia? O quê? Quase isso. Ela falou assim, se você não verificou se estava tudo correto antes. Pode ser que você e o seu colega modificaram os 2 o mesmo arquivo. E os 2 criaram versões ligeiramente diferentes.
da coisa. Então, naquele exemplo que eu falei de fazer um Hello World, eu fui escrever um Hello World, meu amigo foi escrever um Bye World. E aí o Git, ele não tem como saber qual versão você quer. Se você quer a versão... Então, o que acontece nesse caso é que você pode ter um conflito de merge, em que aí você tem que resolver. Com um arquivo, isso é fácil, não tem problema nenhum. Agora vai tentar dar um merge com 1000 arquivos. Não é legal, certo? Por isso que a gente precisa, na realidade, de juntar as coisas de um jeito mais elegante. Pode falar. Isso, você consegue fazer esses comandos direto pela linha de comando. Se você estiver no Windows, tem o Git Bash, que é uma boa alternativa. No Linux tem o comando de Git, tem o CLI de Git que você instala no próprio terminal. Então, você vai direto para a linha de comando. Quando você tem aquelas interfaces gráficas, elas provavelmente têm opções parecidas de fazer esse tipo de manipulação também. Porque, no fundo, isso tudo são as funcionalidades do próprio Git. Então, como que eu posso fazer uma versão de juntar esses dois caminhos alternativos que eu expliquei para vocês de um jeito mais elegante, que evite, na verdade, porque quando esse desenho que eu fiz assim, a árvore de commits fica desse jeito, fica com uns galhos se juntando e se separando e vindo para um lado para o outro, fica uma bagunça danada. Principalmente se você tiver uns 15 branches para tentar juntar. Então, uma alternativa a isso, que é um comando que eu gosto muito, é o git rebase. Que o git rebase tem uma proposta diferente. Ele pega uma branch nova que eu criei e reaplica ela em cima de outra, certo? Então, os commits, que nem eu falei, eles são basicamente, pega uma versão, tem um delta de diferença entre uma versão e outra, e eu consigo remontar todos os meus arquivos aplicando essas versões uma atrás da outra. Então, o que eu posso fazer, em vez de eu pegar aquele commit e tentar juntar os dois ao mesmo tempo, eu posso pegar aquela minha branch test que eu tinha e começar o primeiro commit dela, que no caso era esse D, não sei das quantas aqui, reaplicar na frente da branch master. Por que isso muda um pouquinho com relação ao merge que eu tinha falado? Porque agora eu não vou direto na master e vou criar um commit especial, que é um commit de merge, onde eu tenho que ficar reaplicando onde eu tenho que ficar mostrando que esses conflitos todos aconteceram e eu tive que consertar ele. Aqui não. Aqui, antes da branch test desaparecer, eu tenho que consertar nela para aceitar as mudanças que a pessoa tinha feito na outra branch. Então, que nem naquele exemplo que eu dei. Eu estou fazendo Hello World, eu escrevi a mensagem Hello World, meu amiguinho escreveu a mensagem Bye World. Aí eu quero juntar essas coisas. Se eu fiz o merge, o que ia acontecer? Eu ia colocar na master um merge commit, em que eu ia ter que resolver esse conflito. O Git ia me falar, escolhe qual versão você quer para juntar as coisas. Na versão em que eu faço um rebase, o que ia acontecer é que eu fiz o Hello World, meu amiguinho fez o Bye World. Quando a gente tentasse juntar as duas coisas na master, ele ia ter que modificar o commit dele para ver se ele realmente ia tirar o Hello World que eu coloquei e botar o Bye World. Eu não tenho esse commit de merge. A minha história, ela não fica aparecendo com esses galhos abrindo e fechando toda hora. Ela só aparece assim, uma linha reta. Porque eu fui e garanti que todas as coisas que eu fiz na minha branch estejam de acordo com os commits anteriores. Diga. Esse seu amiguinho ia ter que alterar o código dele porque ele fez o commit depois do seu? Sim, exatamente. Então ela perguntou se a gente precisaria... Depende da ordem do commit. Porque se tiver conflito, ele vai ter que mudar um pouquinho o que ele fez nos commits dele. Então ele meio que está refazendo os commits dele com que as modificações que ele fez agora estejam de acordo com o código mais atualizado da minha branch. A diferença, que nem eu falei, é que em vez de aparecer, ficar claro que eu tinha duas versões alternativas concorrentes, agora não. Agora vai aparecer na versão final como se eu só tivesse uma linha reta de commits. Em que eu sempre estava
colocando coisas novas de acordo com a versão mais atualizada. O legal é que você ainda pode usar as branches no espaço, mas, ao mesmo tempo, para o usuário final, para a pessoa que clonou um repositório pela primeira vez, ela vai ver só uma linha reta bonitinha de commits que ela pode usar para rastrear o que aconteceu. De novo. Selecionando as linhas que vão entrar no merge. Vamos deixar dúvidas. Tá falando, essa vai no merge, essa vai. Na versão final, na verdade, não vai nem existir a noção de merge. Porque, no fundo, você meio que pegou o seu... Já deu o código só. Você só vai ver o histórico de commits como se... Porque o grande problema aqui dá problema no merge é a gente começou a fazer com duas versões desatualizadas e aí cada um fez uma coisa. Aí no rebase o que eu faço é eu conserto a minha versão para como se eu estivesse modificando o código pela primeira vez a partir do meu levando em consideração o que ele já tinha feito. Esse rebase, ele ao invés de modificar no Git, ele modifica a sua pasta para ficar igual ao que está no head lá, só com suas mudanças. Ele faz com que as suas mudanças estejam de acordo com a última versão de qual branch que for. Nesse caso aqui, por exemplo, os comandos que eu faria são git checkout para master, e aí na master eu faço git rebase test. Aí o teste eu vou teste e reaplicar eles a partir da ponta da master. Aí o legal disso é que se tiver algum conflito, em vez de eu criar aquele commit de merge, eu vou modificar cada um dos commits que tinha na branch test. As modificações dele fiquem de acordo com a última versão que tinha do código da master. E aí você fica com uma linha retinha de commits que você pode ler, bonitinha, sem aqueles coisas. Eu tenho uma fotinho aqui para vocês terem uma noção de como é que fica o negócio. Diga. Você consegue manter a estabilidade da aonde foi feito esse rebase, por exemplo, vamos supor que o seu rebase entrou nesses 3 commits aí. Se você tiver a sua branch master linear, você vai conseguir ver aonde entrou o código novo do rebase, do teste, ou você perde essa informação? Porque quando você dá você vê o branch saindo e voltando, então você sabe quais commits eram daquela branch e o ponto que juntou. Quando você faz o rebase, você não vai ter isso. Né? Sim, é verdade. Tem maneiras de você fazer o rebase e indicar esse tipo de coisa também? Mas, desse jeito, você perde essa informação? Não, você perde essa informação. Aí a pergunta é, será que você quer essa informação? Vamos discutir isso daqui a pouquinho. Então, só para completar esse processo, que nem eu falei, independente se você fizer merge ou se você fizer rebase, eventualmente, meu amiguinho criou a branch dele para mexer com o código, ele nomeou a branch dele para ele poder acessar, uma hora, depois que já está tudo junto, ele deleta essa branch. Aí tem o git branch -d, que se livra daquela tagzinha que ele tinha criado. Então vamos falar agora sobre estratégias de branch. Quais que são as formas da gente colaborar de um jeito mais avançado? Porque é o seguinte, por mais que eu saiba como criar branches, o Git não impõe o jeito que eu organizo o meu código para usar as branches para colaborar em um time. Então, o que as pessoas fizeram foi que elas criaram várias estratégias, vários guiazinhos de como você nomeia suas branches, de como você, em que momento você dá merge no seu código, para colaborar em time e acompanhar como é que as mudanças estão sendo feitas. O primeiro jeito, mais clássico, é o que foi chamado de Git Flow. E o Git Flow, ele propõe a seguinte organização. Eu tenho uma branch estável, que é a master, tá aqui. Eu tenho uma branch de desenvolvimento, em geral conhecida como develop. Cada vez que eu vou fazer uma funcionalidade nova, eu crio uma branch que é prefixada com o nome feature, feature / qualquer coisa que você quiser, de nome depois disso. E
Eventualmente, quando eu preciso fazer aquele conserto que quebrou tudo em produção, meu Deus, preciso evitar que deu pau, você tem esses commits especiais que são chamados de hotfix. Então, como é que funciona um pouco esse fluxo? Quero fazer uma funcionalidade nova, eu vou e a partir da minha develop, eu vou e abro um galho novo. Aí eu vou, faço a minha funcionalidade, da minha branch da feature, eu vou para branch develop. Na branch develop, fica a versão mais atualizada no sentido de novas funcionalidades do meu código. E quando eu identifico que as funcionalidades estão estáveis, então, sei lá, elas passaram por teste, já teve uns usuários que verificaram se ela estava ok, seja como for, ou para alguns projetos, às vezes, só a cada 6 meses você faz uma release, qualquer coisa assim, isso é bem comum em software livre. Aí as coisas vão para a master, porque a master tem a versão estável. Se você baixar da master, o negócio vai funcionar, não tem pau, teoricamente. Mas se tiver pau, você faz o hotfix para consertar. Você cria a função na feature, e aí você manda para o developer. Isso, exatamente. Então, terminei a minha feature, dou merge no develop. Do develop, só quando você for fazer uma release, você manda para a master. Se tiver alguma coisa muito urgente para consertar na master, você faz o hotfix. Esse é o Git Flow. Uma estratégia. Agora, essa estratégia exige que você tenha 4 tipos de coisa. Você tem branch estável, hotfix, develop e feature. As pessoas acham que isso é muito complicado. E realmente pode funcionar bem para um projeto grande de software livre, etc. Mas se for um projetinho pequenininho, você desenvolvendo com seu amiguinho, não tem por que ficar com essa burocracia toda. Para isso que existe o GitHub Flow. E o GitHub Flow ele propõe uma estratégia ligeiramente diferente. Então ele quer que você só tenha uma branch estável, que você crie branches para cada uma das suas features e vá dando merge sempre na sua branch estável. Como você dá merge, como está escrito ali que é do GitHub, você faz pull requests para juntar essas coisas. Então isso é o que muita gente aprende hoje em dia quando começa com Git. Você vai lá, aprende como é que faz, pull request, etc., para contribuir com o projeto. E essa é uma estratégia que simplifica aquele Git Flow, no sentido que você parece com o modelo de branching mais tradicional que eu indiquei, que é aquele local. Na verdade, a única novidade do GitHub aqui foi que eles criaram essa ideia de pull request, que você vai lá no sitezinho do GitHub e você tem toda aquela interface, você vê o que o cara modificou, pode revisar o código, etc. Ok? Por último, das estratégias de Flow, existe o GitLab Flow. Que o GitLab foi lá e também criou a própria estratégia dele. O que ele muda com relação ao GitHub Flow? Eles têm uma noção que além de eu ter uma master com o meu código estável, eu posso ter várias branches ligeiramente diferentes, cada uma delas correspondendo a um ambiente de deploy diferente. Então, se vocês já mexeram com um projeto um pouquinho mais complicado, às vezes as pessoas, além de terem uma versão de produção que está com todos os usuários finais, eles têm, por exemplo, um ambiente de homologação, conhecido como staging. E aí, nesse ambiente de homologação, ele parece com o ambiente de produção, mas você tem lá para brincar com uma infraestrutura parecida e ver se está tudo funcionando de um jeito ok. Então, o que o GitLab propõe é que você continue fazendo features simplesinhas, só derivando a partir da sua branch principal, só que você pode ter várias branches principais, uma para cada ambiente diferente. De novo, isso é uma coisa que está bem integrado com a ideia de como o GitLab funciona e você vai fazendo merges e passando por essas diferentes branches usando os merge requests do GitLab. Qual é o mais comum dos 3? Depende do que você estiver usando, realmente. Tem projetos por aí que usam GitFlow. Se você está usando o GitHub com pull request, provavelmente você está fazendo GitHub Flow. Se você está usando o GitLab e está usando as funcionalidades de CI dele, provavelmente você está fazendo o GitLab Flow. Então, meio que a gente está explicitando coisas que as pessoas já fazem ao usar esses serviços. Então, assim, no sentido de ter essas coisas de uma branch de um nome, etc. Mas aí, justamente a pergunta: que estratégia de branching eu devo usar? Resposta curta:
Nenhuma. E a resposta longa é depende, mas, em geral, nenhuma. Por quê? Aqui está a foto que eu prometi. Olha como o repositório pode ficar quando você está fazendo um monte de branch e um monte de merge. Fica uma árvore assim. Aí você vai lá tentar, desenvolvedor, contribuir com o repositório. Aí você olha para isso e você fala, como é que eu vou descobrir o que está acontecendo nesse repositório? É bem confuso. E isso é um dos problemas que, se você não tiver um time que todo mundo conhece bem as funcionalidades de branches, sabe fazer os merges certinho, está seguindo o fluxo certinho, de repente começa a ficar essa bagunça imensa, porque o cara começa a fazer, dar pull no lado, dar merge no outro, dar push para não sei aonde, e cria esses merge commits para todo lado e fica. Isso é o que a gente chama de branching hell, que é justamente fica tudo confuso. E para isso, uma das coisas mais novas que as pessoas estão defendendo hoje em dia é o que se chama de Trunk-Based Development, onde Trunk é a sua branch principal. E o que significa fazer Trunk-Based Development? É só você fazer o The Mindless Tree, que eu falei no começo. Git add, git commit, git push. Git add, commit, git push. Por que qual que é a ideia? A ideia é que, em vez de você ter que ficar com todas aquelas coisas confusas de merge para cá, rebase para lá, e criar branch, e qual que é o nome da branch, etc. Se você tentar fazer commits pequenos, sempre na master, você vai ter que lidar com pequenos merges diluídos a cada commit. E aí você vai ter o objetivo que eu falei lá quando eu mostrei o rebase. Linear, bonitinho, que não tem tanto trabalho assim. O pessoal, ajudando naquela confusão, resolveram voltar para trás. Isso. Computação, às vezes, é que nem moda, né? A gente fica rondando em ciclos, torna as coisas complicadas, depois torna as coisas simples de novo. Mas aí, claro, nunca é tão simples, né? Já dizia que a resposta de todo engenheiro de software sempre depende, né? Então, realmente não é. E a questão é, se você tem um projeto de software livre, ou se você precisa fazer revisão de código, ou se você executa uma pipeline automatizada, ou até se você faz uma coisa que eu acho bem feia, que é um monorepositório, que é que você faz vários repositórios dentro de um só, com Git. É um negócio que eu não gosto. Usar uma variante diferente. Então, resumo da obra. Eu expliquei para vocês várias estratégias. Expliquei os princípios do branching, expliquei estratégias de branching, mostrei que Trunk-Based Development, que volta lá para aquele começo de fazer as coisas mais simples, pode ser uma alternativa viável para muitos projetos. Inclusive, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Para a maioria dos projetos, você pode manter o princípio do Keep It Simple. Porque, inclusive, hoje em dia, em projetos tipo arquitetura de microserviços, vai ter uma palestra sobre isso daqui a pouco, às vezes você pode manter a ideia de ter repositórios separados, topos diferentes, e fazer Trunk-Based Development. Trunk-Based Development tem muito mais por trás do que só fazer esses 3 comandos. Vale muito a pena ler sobre eles, porque tem toda uma explicação do porquê pode ser uma alternativa viável. Mas é legal conhecer essas alternativas, que tem gente usando todas elas por aí. E todas elas são relevantes da gente saber. Então, perguntas? Então a filosofia é ficar fazendo commit direto no master. Tipo, no fim do dia, todos os caminhos levam a master, né? Aqui me ensina que isso é errado, né? Fica aquela coisa coçando assim, porque vai que quebra a master sempre devia passar nos testes. Sim. Development, no princípio que, se o commit pelas coisas automatizadas que estão ligadas à master, dá pau, o seu commit não é aceito, ele nem entra.
E você tem que modificar e tentar de novo. Então você pode pensar que talvez a gente voltou a esse início justamente porque com a popularização de integração contínua e de entrega contínua, você para poder commitar sempre só na master e não ter preocupação de que isso vai dar pau no projeto todo. Então só aceita se tiver tudo certinho. Tudo certinho. Se o código estiver padronizado, se os testes passarem, se subir. Às vezes tem umas pipelines que fazem umas coisas bem complicadas. Não o Rebase, mas ele vai verificar se o seu commit é aceitável para estar na master. E aí meio que em vez de você ficar fazendo várias branches para verificar isso, você faz toda essa verificação na própria master. E você garante que tudo que está na master é estável, está funcionando, pode ser entregue. Meio que esse é o princípio. A gente ainda tem um tempinho, Cojo? Ou já... Já acabou? Eu vou falar menos assim, que eu vou abusar. Última coisa, que eu acho muito importante dizer. Como commitar direito? Eu tenho uma referência aqui que é muito importante. Não adianta nada você usar o melhor fluxo do mundo se os seus commits são um lixo. Se é aquele commit que não diz nada. Porque você tem que commitar com mensagens significativas que façam as pessoas entender o que você está fazendo. Eu tenho um link no final da apresentação onde vocês podem ler sobre todos os detalhes desses. Mas, tipo, aqui estão meio que algumas regras de ouro. Você vai fazer o commit, bota um título, que é um título de até 50 caracteres, que diz o que aquele seu commit estava se propondo a fazer. Depois disso, você pode fazer uns parágrafos. Sempre para em 72 caracteres e explica um pouquinho, não o que você fez, porque o que você fez está registrado nas modificações. Você explica por que você fez as modificações, para a pessoa entender o porquê daquela sua mudança foi feita. Aí você pode até estilizar. Eu mesmo gosto de commitar, quando eu faço um commit mais bonitinho, usando coisas de Markdown. Assim, você vai, faz uns bullets, coloca umas referências, etc. E, dependendo da ferramenta que você estiver usando, no caso do GitHub e do GitLab, você pode até colocar umas coisinhas aqui embaixo, que são as referências a issues, uns comandinhos que eles leem isso no commit e até automatizam coisas do tipo, fecha uma issue, abre um merge request, coisas assim. Então, vale muito a pena ler guidelines de como se commitar direito. E, tipo, acho que o grande projeto, o projeto original que levou o Git ser conhecido, que é o Linux, ele é um grande exemplo de um projeto gigantesco que só tem commits significativos. Porque se você não fizer um commit direito, não deixam o seu código entrar. Do Linux, final onde o Git foi utilizado. Então, commitar direito é muito importante. Não adianta ter a melhor estratégia de branch do mundo se seus commits não disserem nada. Nesse caso aqui, você está falando para colocar o issue tracker aqui só se está resolvendo, se o seu commit é para resolver um deles. Isso, claro. Você pode usar tipo assim, isso aqui é uma funcionalidade que tem no GitHub, tem no GitLab, você pode usar essas coisas também a seu favor no commit para fazer, que nem eu falei. O commit é pro desenvolvedor. Então, quanto mais informação útil você der para o desenvolvedor, entender o que você está se propondo naquele commit, melhor vai ser para ele. Inclusive... Colocar o issue no título, não faz isso não, né? Depende, pode ser um estilo também. Não vejo nada contra. Só lembrar de ter um título pequeno, porque tem uns jeitos de você mostrar um históricozinho curtinho, que a pessoa vai e verifica para ela achar num primeiro nível e depois ver os detalhes. E referências para vocês olharem depois. É isso, galera. Obrigado. Sim. Sim. Não colocamos ainda porque a gente está coletando de todo mundo, mas...